Karl Marx, O Capital, livro 1, número 19. Continuação. Na verdade, a ideologia alemã encerra a primeira formulação da concepção histórico-sociológica que receberia a denominação de materialismo histórico. Trata-se, pois, da obra que marca o ponto de virada, ou, na expressão de Althusser, o corte epistemológico na evolução do pensamento dos fundadores do marxismo. A formulação do materialismo histórico desenvolve-se no corpo da crítica às várias manifestações ideológicas de maior consistência que disputavam, então, a consciência da sociedade germânica às vésperas de uma revolução democrático-burguesa. A crítica dirige-se a um elenco que vai de Hegel a Stirner. A parte mais importante é a inicial, dedicada a Feuerbach. O rompimento com Feuerbach se dá sob o argumento do caráter abstrato de sua antropologia filosófica. O homem, para Feuerbach, é ser genérico, natural, supra-histórico, e não ser social determinado pela história das relações sociais por ele próprio criadas. Daí o caráter contemplativo do materialismo feuerbachiano, quando o proletariado carecia de ideias que o levassem à prática revolucionária da luta de classes. Uma síntese dessa argumentação encontra-se nas teses sobre Feuerbach, escritas por Marx como anotações para uso pessoal e publicado por Engels em 1888. A última e 11ª tese é precisamente aquela que declara que a filosofia se limitara a interpretar o mundo de várias maneiras, quando era preciso transformá-lo. A ideologia é assim uma consciência equivocada, falsa da realidade. Desde logo porque os ideólogos acreditam que as ideias modelam a vida material, concreta dos homens, quando se dá o contrário de maneira mistificada, fantasmagórica e enviesada. As ideologias expressam situações e interesses radicados nas relações materiais de caráter econômico que os homens agrupados em classes sociais estabelecem entre si. Vou repetir. A ideologia é assim uma consciência equivocada, falsa da realidade. Desde logo, porque os ideólogos acreditam que as ideias modelam a vida material, concreta dos homens, quando se dá o contrário. De maneira mistificada, fantasmagórica, enviesada, as ideologias expressam situações e interesses radicados nas relações materiais de caráter econômico que os homens agrupados em classes sociais estabelecem entre si. Não são, portanto, a ideia absoluta, o espírito, a consciência crítica, os conceitos de liberdade e justiça que movem e transformam as sociedades. Os fatores dinâmicos das transformações sociais devem ser buscados no desenvolvimento das forças produtivas e nas relações que os homens são compelidos a estabelecer entre si ao empregar as forças produtivas por eles acumuladas a fim de satisfazer suas necessidades materiais. Não é o Estado, como pensava Hegel, que cria a sociedade civil. Ao contrário, é a sociedade civil que cria o Estado. A concepção materialista da história implicava a reformulação radical da perspectiva do socialismo. Este seria, então, este seria vão e impotente enquanto se identificasse com utopias propostas às massas, que deveriam passivamente aceitar seus projetos prontos e acabados. O socialismo só seria efetivo se fosse criação das próprias massas trabalhadoras com o proletariado à frente. Ou seja, se surgisse do movimento histórico real de que participa o proletariado na condição de classe objetivamente portadora dos interesses mais revolucionários da sociedade. Mais de que maneira substituir a utopia pela ciência? Mas de que maneira substituir a utopia pela ciência? Por onde começar? Nenhum registro conhecido existe que nenhum registro conhecido existe que documente esse momento crucial na progressão do pensamento marxiano. Não obstante, a própria lógica da progressão sugere que tais indagações se colocam com força no momento preciso em que, alcançada a formulação original do materialismo histórico, surgia a incontornável tarefa de ultrapassar o socialismo utópico. O que não se conseguiria pela negativa retórica e sim pela contraposição de uma concepção baseada na ciência social. Ora,
Conforme a tese ontológica fundamental do materialismo histórico, a base sobre a qual se ergueria o edifício teria de ser a ciência das relações materiais de vida, a economia política. Esta já fora criada pelo pensamento burguês e atingira com Ricardo a culminância do refinamento. No entanto, Marx e Engels haviam rejeitado a economia política, vendo nela tão somente a ideologia dos interesses capitalistas. Como se deu que houvessem repensado a economia política e aceito seu núcleo lógico, a teoria do valor-trabalho? Repito, no entanto, Marx e Engels haviam rejeitado a economia política, vendo nela tão somente a ideologia dos interesses capitalistas. Como se deu que houvessem repensado a economia política e aceito seu núcleo lógico, a teoria do valor-trabalho? Cabe supor que a superação da antropologia feuerbachiana teve o efeito de desimpedir o caminho no sentido de nova visão da teoria econômica. Em particular, tal superação permitia pôr em questão o estatuto do conceito de alienação como um princípio explicativo da situação da classe operária. Não obstante, esse aspecto isolado não nos esclarece acerca da virada de orientação do pensamento marxiano. É sabido que, a partir de 1844, Marx concentrou sua energia intelectual no estudo dos economistas. De referências posteriores, ressalta a sugestão de que a mudança de orientação acerca dos economistas clássicos foi mediada pelos ricardianos de esquerda. Nele, certamente, descobriu Marx a leitura socialista de Ricardo. Assim como Feuerbach abriu caminho à leitura materialista de Hegel e à elaboração da dialética materialista, Rodgkin, Ravistone, Thompson, Gray e Edmonds permitiram a leitura socialista de Ricardo, e daí começaria a elaboração da economia política marxiana de acordo com o princípio ontológico do materialismo histórico e tendo em vista a fundamentação científica do socialismo. Os ricardianos de esquerda eram inferiores ao próprio Ricardo sob o aspecto da própria força teórica, porém a perspectiva socialista, conquanto impregnada de ideias utópicas, os encaminhou a interpretar a teoria ricardiana do valor-trabalho e da distribuição do produto social no sentido da demonstração de que a exploração do proletariado constituía o eixo do sistema econômico da sociedade burguesa. A significação do conhecimento desses publicistas na evolução do pensamento marxiano é salientado por Mandel, que, a tal respeito, assinala o quanto deve ter sido proveitosa a temporada passada por Marx na Inglaterra em 1845. Ali não só pôde certificar-se da defesa da teoria do valor-trabalho pelos ricardianos ligados ao movimento operário, como, ao revés, o abandono dela pelos epígonos burgueses do grande economista clássico. Em 1846, Proudhon publicou o livro Sistema das Contradições Econômicas ou Filosofia da Miséria, no qual atacou a luta dos operários por objetivos políticos e reivindicações salariais, colocando em seu lugar o projeto do intercâmbio harmônico entre os pequenos produtores e da instituição de bancos do povo, que fariam empréstimos sem juros aos trabalhadores. Tudo isso apoiado na explicação da evolução histórica inspirada num hegelianismo mal assimilado e retardatário. Marx respondeu no ano seguinte com Miséria da Filosofia, que escreveu em francês. À parte a polêmica devastadora contra Proudhon, resumindo a crítica ao socialismo utópico em geral, o livro marcou a plena aceitação da teoria do valor-trabalho na formulação ricardiana. Sob esse aspecto, Miséria da Filosofia constituiu ponto de virada tão significativo na evolução do pensamento marxiano quanto a ideologia alemã. Não importa que Marx também houvesse aceitado na ocasião as teses de Ricardo sobre o dinheiro e sobre a renda da terra, das quais se tornaria depois renitente opositor. O fato de consequências essencialíssimas consistiu em que o materialismo histórico encontrava, afinal, o fundamento da economia política, o que vinha definir o caminho na elaboração do socialismo científico. Na própria Miséria da Filosofia, a aquisição desse fundamento resultou numa exposição muito mais avançada e precisa do materialismo histórico do que em ideologia alemã.
Com base na teoria de Ricardo interpretada pelos seguidores de tendência socialista, Marx empenhou-se na proposição de uma tática de reivindicações salariais para o movimento operário, o que expôs nas conferências proferidas em 1847 e 1848, mais tarde publicadas em folhetos sob o título de Trabalho Assalariado e Capital. Marx e Engels haviam interessado numa organização de emigrados alemães, denominada Liga dos Comunistas, e receberam dela a incumbência de redigir um manifesto que apresentasse os objetivos socialistas dos trabalhadores. A incumbência teve aceitação entusiástica, ainda mais por se avolumarem os indícios da eclosão de uma onda revolucionária no Ocidente europeu. Publicado no começo de 1848, o Manifesto do Partido Comunista foi, com efeito, logo submergido pela derrocada da monarquia de Luís Filipe na França, seguida pelos eventos insurrecionais na Alemanha, Hungria, Áustria, Itália e Bélgica. Repito, a incumbência teve aceitação entusiástica, ainda mais por se avolumarem os indícios da eclosão de uma onda revolucionária no Ocidente europeu. Publicado no começo de 1844, o Manifesto do Partido Comunista foi, com efeito, logo submergido pela derrocada da monarquia de Luís Filipe na França, seguida pelos eventos insurrecionais na Alemanha, Hungria, Áustria, Itália e Bélgica. Embora a repercussão de sua primeira edição ficasse abafada por acontecimentos de tão grande envergadura, o manifesto alcançaria ampla difusão e sobrevivência duradoura, tornando-se uma das obras políticas mais conhecidas em numerosas línguas. No estilo que até hoje brilha pelo vigor e concisão, o manifesto condensou o labor teórico dos autores em termos de estratégia e tática políticas, de tal maneira que o texto se tornou um marco na história do movimento operário mundial. Na Alemanha, as lutas de massa, na Alemanha, as lutas de massa forçaram a monarquia prussiana a fazer a promessa de uma constituição e a aceitar o funcionamento de uma assembleia parlamentar em Frankfurt. Marx e Engels regressaram de imediato à sua pátria e se lançaram por inteiro no combate. Marx fundou e dirigiu o diário Nova Gazeta Renana, que até o fechamento em maio de 1849 defendeu a perspectiva proletária socialista no decurso de uma revolução democrático-burguesa. Depois de ter sido um dos redatores do jornal, Engels engajou-se no exército dos insurretos. Depois de ter sido um dos redatores do jornal, Engels engajou-se no exército dos insurretos, em cujas fileiras empunhou armas até a derrota definitiva que lhe impôs refúgio na Suíça. Diante da repressão exacerbada, também Marx se retirou da Alemanha. Os governos da França e da Bélgica lhe consentiram pouco tempo de permanência em seus territórios, o que levou a exilar-se em Londres no fim de 1849, ali residindo até a morte. Em 1850 veio à luz as lutas de classe na França de 1848 a 1850. Em 1852, o 18 de Brumário de Luís Bonaparte. Em ambas as obras, o método do materialismo histórico recém-criado foi posto à prova na interpretação à quente de acontecimentos da atualidade imediata. A brevidade da perspectiva temporal não impediu que Marx produzisse duas obras historiográficas capazes de revelar as conexões subjacentes aos fatos visíveis e de enfocá-los à luz da tese sociológica da luta de classes. Em particular, essas obras desmentem a frequente acusação ao economicismo marxiano. Nelas são realçadas não só fatores econômicos, mas também fatores políticos, ideológicos, institucionais e até estritamente concernentes às pessoas dos protagonistas dos eventos históricos.